E amém. Bem, queridos, quarta-feira a gente trabalha uma sequência dos livros, né? E foi me dado aí o desafio de falar um pouquinho com vocês, continuar falando sobre Jó, e a gente vai ter o grande desafio hoje de falar sobre 4 capítulos, né? Então, nós vamos falar do capítulo 4, 5, 6 e 7, tá? Então, por volta de 10h30, 15 para as 11, a gente está terminando. Amém? Olha que legal, hein? Mas não, gente, vamos lá. A gente vai trabalhar tudo dentro do nosso tempo aí. Mas é necessário, antes da gente começar, e a gente entender como Deus ele trabalha em tudo, né? Porque, na verdade, assim, eu não conversei sobre isso com o Marcelo essa semana, não conversei com os meninos do louvor, e como o Espírito Santo ele já vai encaixando, né, as palavras e todo o decorrer do culto, né? O Marcelo falou sobre, tem hora que a gente tem que aprender a falar não sei, né? E é um pouquinho sobre isso que a gente vai conversar também essa noite, sabe? O título que a gente vai trabalhar hoje é Quando as palavras ferem e a dor fala mais alto. Então, é mais ou menos sobre isso que nós vamos conversar hoje também, sabe, Marcelo? E nós vamos olhar esses 4 capítulos, tá? Só que eu vou estar utilizando aí um pouquinho do recurso da mídia, né? Então, quarta-feira é culto de estudo, então ele pode ter um formato um pouquinho mais parecido com aula, né? E aqueles que me conhecem sabem que eu sou apaixonado aí por lecionar, né? Deus ainda vai me dar o privilégio ainda de só lecionar. E então eu vou usar um pouquinho do recurso aí para a gente poder ir navegando nesses 4 capítulos aí. Então pode ter gente que ainda não sabe o que está acontecendo do capítulo 4 ao capítulo 7. Então eu vou fazer de uma forma bem rapidinha, igual tem na entrada de quando a gente está vendo uma série lá na televisão, não tem aquele resumo rapidinho, né? Ele é bem rapidinho, só para a gente poder pegar o fio ali da meada, né? E seguir. Então vamos lá, de uma forma bem rápida. Quem é Jó? Para saber quem é Jó, é só a gente olhar para Jó 1:1, né? Que vai falar que na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Então, vocês vão entender no decorrer da mensagem que é muito importante a gente ter essas características de quem era Jó, para a gente entender o que está acontecendo lá. Então, ele era um homem íntegro, temente a Deus, se desviava do mal, justo diante de Deus. E olha que legal, se a gente for olhar em Jó 1:8, diz o seguinte: observastes o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Então, quem fala isso é o próprio Deus. Então, quem fala que Jó tem todas essas características é o Senhor. E isso é muito importante a gente ter isso na nossa mente para a gente entender o que está acontecendo lá no 4, tá? Então, ele era um homem próspero, tinha muitos bens, muitos servos e tinha também uma grande família, tá? Aonde tem a origem dessa situação de muita dor e sofrimento, que é algo também que a gente precisa saber para trabalhar esse capítulo 4. Aonde começa isso, né? Satanás ele desafia a integridade de Jó, isso todo mundo, né? Aí já ouviu. Então ele chega e fala assim: Jó ele é bom assim, está tudo certo porque está tudo bem com ele. Deixa eu começar a mexer que você vai ver o que vai acontecer. Então Deus ele permite que Satanás toque em tudo o que Jó tem. Aí a gente tem que olhar lá Jó, né? 1:2. Jó ele vai perder os seus bens, vai perder os seus filhos, a sua saúde, e ele vai ser acometido por uma doença muito dolorosa. Então está aí a situação que este homem chegou. Quem? Que homem? Aquele homem justo, aquele homem bom, aquele homem fiel, aquele homem temente a Deus. Tá? Só que é muito importante, a gente precisa deixar claro que Jó ele não blasfema. Tá? No saí do ventre da minha mãe e no tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Esse também é um versículo aí que a gente tem, né, na mente, às vezes ele marcado na Bíblia ou lá na porta da nossa geladeira. Só que hoje eu estava conversando com uma pessoa
eu falei, às vezes a gente lê esse versículo olhando para a condição que a gente está, às vezes a gente fala, poxa, que lindo, né? Difícil é falar isso quando você está na dor, vivendo, né? Aí que é difícil você realmente falar sobre isso. E aí a gente teve, na semana anterior, a gente teve aí, né, o estudo em Jó 3, que aí Jó se afasta e permanece em silêncio durante 7 dias. O pastor Felipe ensinou isso para a gente, né, falou ali onde ele estava. Né, isso é legal, quando a gente vai estudar, a gente vê que era até um privilégio que as pessoas deixavam. Deixa o cara lá, ele que pode começar a falar. E aí, após esse período, ele vai rasgar o coração e dizer que não queria ter nascido. E aí, se você quiser saber um pouquinho mais desse detalhe, né, o pastor Felipe ensinou para a gente, o dia que eu não queria ter nascido, tem que ir lá no YouTube e mergulhar ali, né, e entender um pouco mais sobre esse momento inicial aí de Jó. Após esse desabafo que a gente viu na semana anterior, na verdade, não após o desabafo, né, porque os amigos já estavam ali. Então, vivendo aquele momento, tem 3 amigos ali. Elifas, Bildade e Jofar. Esses 3 amigos estavam ali com Jó. E é agora que a gente vai começar realmente a falar sobre o versículo 4. Que ele vai falar sobre esse primeiro amigo, Elifaz. Quando as palavras ferem, e aí a dor vai falar mais alto. Então, resumindo, o que a gente vai olhar? A gente vai olhar agora o diálogo entre Jó e esse primeiro amigo. É isso que a gente vai olhar. Então, por isso que a gente precisa olhar para os 4 capítulos. Porque, na verdade, é o diálogo que acontece entre eles. Tá bom? Só que é o seguinte, se a gente for pegar, né, e ler esses capítulos aqui, aí realmente não seria, a gente não terminaria às 10h30. Então, o que eu fiz? Né? Eu separei esse primeiro bloco de versículo para a gente entender um pouquinho como é que estava o clima, e eu queria ler ele com vocês. Então, Jó 4, nós vamos ler do 1 ao 5. Diz assim, então respondeu Elifas, de Temã, se alguém se aventurar a dizer uma palavra, você ficará impaciente? Mas quem pode refrear as palavras? Pensa bem, você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas, suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você fortaleceu joelhos vacilantes, mas agora que vem dificuldade, você se desanima. Quando você é atingido, fica prostrado. Esse é o início do diálogo do primeiro amigo, que se chama Elifas. Então, o papo começou desse jeito. Então, Jó falou, foi o que o pastor Felipe ensinou, Jó reclamou, questionou o seu nascimento, e agora Elifas chega e vai dar essa palavra. Esse papo começa desse jeito. Então, o início do diálogo, né? E o diálogo ele vai percorrer esses 4 capítulos, como eu já disse. E aí, o que eu fiz aqui, para a gente conseguir ter ideia do que aconteceu, o que eu fiz? Eu fiz um panorama, a palavra já está né, navegando entre nós, aí, então eu fiz um panorama aqui, eu fiz um resumo desses 4 capítulos. Então, para que a gente entenda realmente o que estava acontecendo. Vamos lá. Como que começa o primeiro capítulo? O que se trata o capítulo 4? Ele vai ser o discurso de Elifaz, né, onde ele começa o discurso. Elifaz ele começa tentando ser respeitoso, mas ele logo sugere, dentro desse capítulo, ele vai começar a sugerir que o problema que Jó está passando, que as dificuldades que Jó está passando, é porque Jó pecou. Então, ele começa o papo dessa forma. Jó, você fez alguma coisa errada. Mas de onde que ele tira isso, né? Aí a gente vai ver que ele vai basear esses argumentos que ele traz, ele vai basear em algumas afirmações dele. Né? Primeiro, que é a experiência pessoal. Né? E ele fala isso lá no versículo 8. Ele fala assim, ó, pelo que tem observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá.
Então, ele está tirando isso de onde? Ele está tirando da experiência de vida dele. Ele está dizendo assim, Jó, olha só, pelo que eu tenho vivido, quem está sofrendo é porque fez algo de errado. Então, ele começa o papo sendo bem direto nesse sentido, né? E depois ele continua, né, trazendo esse argumento baseado também num sonho que ele tinha tido. Porque lá no versículo 12 até o versículo 21, ele vai falar sobre um sonho que ele teve, e nesse sonho ele vai dizer o seguinte, olha, um anjo chegou até mim, ou um espírito, algumas versões falam espírito, outras falam anjo, chegou perto de mim e me falou que nenhum homem é puro perante Deus. Então ele pegou essa experiência que ele teve do sonho, juntando com o que ele tinha vivido, ele falou, Jó, bicho, tem uma coisa errada aí. Você fez alguma coisa errada. E aí, quando ele vai para o capítulo 5, ele vai reforçar ainda essa ideia. Então, o capítulo 4, ele começa os argumentos, explica por que ele argumentou sobre isso, que é pelo que ele já viveu e pelo sonho que ele tinha tido. E no 5, ele vai continuar reforçando essa ideia, que o sofrimento ele é consequência do pecado. Ele vai dizer para Jó o seguinte, olha, Deus ele castiga o ímpio e Deus corrige o justo. Isso que ele fala para Jó. Ele fala, Jó, você precisa, olha lá o que ele fala, ó. Ele aconselha Jó a buscar a Deus e aceitar a disciplina divina. No capítulo 5, versículo 17, ele diz assim, ó, bem-aventurado é o homem a quem Deus corrige. Não despreze, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Então ele chegou para Jó e falou o seguinte, Jó, você fez alguma coisa errada e Deus está te corrigindo porque Ele te ama. Então não despreza. Está claro o tom da conversa, gente? O tom da conversa é esse. Ele falou o seguinte, de tudo que eu vivi, das experiências que eu tenho, você pecou. E você está pagando por isso. Deus está te disciplinando. Calma aí que a gente vai falar mais sobre isso, tá, gente? O pessoal já olhou para mim, você já abriu o olho. Calma aí que nós vamos chegar lá. Nós estamos vendo o que ele está dizendo. Nós estamos vendo o que Eliphaz está dizendo. Tá? E aí, embora suas palavras contenham verdades isoladas, como a importância da correção divina, e a própria Bíblia ela fala que Deus realmente corrige aquele que o ama, né? A própria palavra traz isso, então ele tem essa verdade ali por trás, de pano de fundo, mas ele aplica ela de forma insensível e fora do contexto, porque ele não sabe realmente o que estava acontecendo. Aquele papo que a gente viu no capítulo 1 e no capítulo 2, ele não sabe, a gente sabe, ele não sabe. Só que às vezes é difícil falar que a gente não sabe. O legal da Bíblia é que hoje a gente tem ela completinha, né? Então a gente sabe como é que começou a história e a gente já sabe como é que vai terminar a história, né? Só que é importante a gente fragmentar esses pedaços para a gente poder entender o que realmente está acontecendo ali. Beleza. E aí o que vai acontecer? Então esse é o enredo do capítulo 5. No capítulo 5 ainda, né, ele vai continuar o argumento. Sua teologia ela é correta em teoria, mas falha, na verdade, na prática. Ele pegou algumas coisas, alguns pontos, mas ele está aplicando aquilo de forma errônea, né? Pois ele não leva em conta o mistério do sofrimento humano e a soberania de Deus. Gente, tem coisa que a gente não vai saber responder. Tem coisa que a gente não sabe responder. Tem hora que a gente vai estar vivendo alguns momentos que a gente não vai entender por quê. E aí a gente se baseia na soberania de Deus, entendendo que Deus sabe todas as coisas e que Ele faz o melhor para nós.
Mas tem hora que a gente não vai saber responder o porquê. E a gente precisa levar isso em conta. Vai haver momentos que você vai buscar a resposta ali e naquele momento você não vai ter. Pode ser que ela venha depois, pode ser que ela venha logo, e pode ser que ela nem venha. E a gente precisa levar isso em conta. Só que Elifas, ele não levou isso em consideração. Ele olhou para as experiências dele, para a teoria que ele tinha na mente, e seguiu assim falando com Jó. Na prática, olhando para a prática, quantas vezes nós não fazemos da mesma forma? Afirmamos coisas baseadas somente na nossa experiência e na nossa sabedoria limitada. E aí eu coloquei na prática, sim, só para a gente fazer uma reflexão pessoal. Quantas vezes a gente vê alguém sofrendo com dor e a gente já acha que sabe o porquê, sabe o que fazer e enche aquela pessoa de palpite. Ou só eu que passei por isso? Eu acredito que não. E quando a gente fala, às vezes a gente que às vezes prega, dá aula, às vezes a gente fala assim, gente, como é que essa palavra falou comigo? Falou primeiro comigo para depois falar com vocês. Gente, isso é real, você sabe por quê? Porque quem me conhece sabe que eu sou um cara extremamente falante. E eu sou um cara que adoro dar opinião. Eu estava vindo embora no carro, né, com o Sandro, eu falei assim, Sandro, eu já até falei com o Senhor, põe outro para pregar na quarta-feira, que a palavra você já falou que tinha que falar, já, né? Porque isso aqui, gente, é prática nossa. A gente vai olhar para ele e vai achar que é só ele que faz, né? Porque a gente vai lendo a história, nossa, como é que ele fez feio? Mas isso é coisa que a gente vive. Existem situações na vida que não se consegue explicar, a não ser pela soberania de Deus, lembrando que Ele sempre sabe o que está fazendo. Eu vivi uma experiência que para mim foi uma das mais duras, e o Rogerinho estava comigo nesse dia, que foi aquele velório daquele bebê. Lembra, Rogerinho? Eu não sabia responder por quê. Na verdade, eu não sei ainda responder por quê. Mas eu sei que Deus sabe de todas as coisas. E que Deus estava conduzindo tudo. A gente precisa ter consciência disso. Como eu disse, a gente está olhando para o que Elifas está dizendo. A gente está vendo o que ele está dizendo. E aí no capítulo 6 é a resposta de Jó. Jó, ele expressa o peso da dor. Olha o que Jó fala, gente. Olha só. Se tão somente pudesse pesar a minha aflição e pôr na balança a minha desgraça, veriam que o seu peso é maior que toda a areia dos mares. Por isso, as minhas palavras são tão impetuosas. Sabe o que ele está dizendo aqui, gente? Você não tem consciência do quanto está doendo. Você não é capaz de se compadecer de tanto que está doendo e ainda ser duro comigo. Sabe? Ele acaba se sentindo, sabe, traído, porque o que ele esperava, na verdade, era ser alcançado pela compaixão dos amigos. Porque se vocês forem ler todo o texto, e, gente, leiam, que é incrível. Se você for ler todo o texto, quando os amigos eles se aproximam e vê Jó naquele sofrimento, são amigos dele. Eles rasgam as vestes, eles jogam pó sobre a cabeça, demonstrando que eles estavam sofrendo porque Jó estava sofrendo. A gente está falando de amigos. Ele está se sentindo traído e abandonado pelos amigos. Sabe?
mesmo em meio à angústia, Jó, ele não vai negar a soberania de Deus. Ele, reconhece que tudo está sob o controle divino. Está doendo muito, mas ele reconhece que, na verdade, está tudo sob o controle de Deus. Olha o que está escrito em Jó 6,4. As flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim, e o meu espírito suga delas o veneno. Os terrores de Deus estão posicionados contra mim. Gente, ele sabe que Deus está no controle, mas não deixou de doer. Mas quando você olha para cá, ele está deixando claro para os amigos ali, que é o seguinte, cara, está doendo, mas eu estou sentindo, pesar sobre mim a ação do próprio Deus. Ele está vendo e tem a consciência que isso está sob o controle de Deus. No versículo 10, ele vai dizer assim, pois ainda teria o consolo, minha alegria, em meio à dor implacável de não ter negado as palavras do santo. O que ele está fazendo aqui, gente? Mesmo sabendo que estava doendo, ele não nega as palavras de Deus. Ele não questiona se Deus está ou não presente. Ele não faz isso. Ele reconhece que Deus é soberano e que a sua dor está sob o controle divino. Está doendo, mas Deus está sob controle. Tem hora, gente, que dói mesmo. Se alguém falou que não vai doer, mentiu para você. Porque na vida vai ter momentos que vai doer. E não vai doer pouco. Vai ter momentos que vai doer muito. Só que entenda, a sua vida foi entregue ao Senhor. Ele está sob o controle até da sua dor. Ele não compreende. Ele questiona. Mas ele sabe que Deus está no controle. E aí, no 7, Jó fala agora com Deus. Olha que legal. Jó, ele se volta diretamente a Deus e questiona o sentimento da sua existência e sofrimento. Aonde está isso? Jó 7, 17 e 18. Quem é o homem para que lhe dê importância e atenção, mesmo em sua dor? Quem sou eu para você dar atenção mesmo na dor? Jó, ele vai manter, gente, um diálogo com Deus. Fica muito claro que que Jó não está se afastando de Deus pela dor. Fica claro que Jó, na verdade, ele tem intimidade com Deus e ele fala, então, com Deus. Isso é sinal que ele ainda tem intimidade com Deus, mesmo em meio à dor. Então, quando a gente olha para isso, a gente vê que, na verdade, é a fé que é revelada, não a rebeldia. Em meio à dor, Jó ele tem fé ao ponto de perguntar, Senhor, por que está acontecendo? Por que está doendo? Isso demonstra que ele ainda se relaciona e busca relacionamento com Deus. Ele continua orando, clamando o reconhecimento de Deus como o guarda dos homens. Ele continua orando, ele continua se aproximando de Deus. E aí a gente conclui esse rápido panorama desses 4 capítulos. Olha uma curiosidade. Se você for, e aí vocês não contam para o pastor Alisson que eu já fui em Jó 42, 7 não, tá? Porque ele ainda vai chegar lá. Mas olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Depois que o Senhor disse as palavras a Jó, aí se você quiser saber, você tem que ler lá o versículo anterior. Não vou chegar lá, vou deixar para quando a gente chegar lá, tá? Então, depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Eliifas, de Temã, estou indignado com vocês,
e com seus 2 amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo. Deus entendeu o que Jó estava fazendo? Entendeu. Mostra que, na verdade, era um relacionamento de fé. Jó ainda se relacionava com Deus, mesmo mediante a toda dor, mesmo sem entender o porquê estava doendo. Jó continuava se relacionando com Deus. Quantas vezes, no primeiro sinal de dificuldade, no primeiro sinal de dor, a gente para de falar com Deus? Quantas vezes o nosso caminho, na verdade, ele é totalmente inverso do que Jó fez. Está doendo? Deus está no controle. Na prática, após a gente ter esse panorama aí, né? Capítulo 4, 5, 6, 7 de Jó, a gente vai olhar e entender que em alguns momentos as palavras elas vão ferir e a dor vai falar mais alto. Vamos retirar 3 aprendizados de tudo que a gente olhou agora. Aí nós vamos tirar agora o aprendizado da palavra. O que a gente olhou até agora era o que realmente aconteceu. Aí agora a gente vai retirar o nosso aprendizado nisso aí. Vamos lá. Primeiro, nem toda palavra bem intencionada é sábia. Tem hora que é para ficar quieto. Gente, Jó 4, 7, 8. Lembram-te agora qual é o inocente que jamais pereceu. Olha a palavra que Jó recebeu. 5,17. Bem-aventurado é o homem a quem Deus corrige. Quem era Jó? O homem justo, temente o Senhor, a qual Deus ainda pergunta, você achou outro? Porque esse aí era esse homem. Elifas chega para ele e fala assim, você pecou, tem algo errado na sua vida. Elifas não tinha na mão dele a Bíblia, onde tinha o capítulo 1 e o capítulo 2, tá? Gente, Elifas tenta consolar, mas as suas palavras são duras. O que a palavra dele falava? Deus pune o ímpio e corrige o justo. Jó estava sendo corrigido? Jó estava sendo punido? Não. Existia um propósito ainda maior naquilo que estava acontecendo, que, na verdade, Elifas não sabia. E sabe, quantas vezes a gente tenta aplicar na vida de outra pessoa fórmulas prontas? Sabe, a gente precisa evitar fórmulas prontas para a dor alheia. Nem sempre é pecado. Nem sempre é correção. Pode ter um propósito que você não conhece. Pode haver um propósito que você não faz ideia. Então, meu querido, toma cuidado com as suas palavras. Toma cuidado na hora que você for, sabe, falar com a pessoa que está sofrendo. Nem todo sofrimento é castigo. Pode ser prova? Pode. Pode ser um crescimento? Pode. Pode ser um mistério? Pode. Então não aplica fórmulas prontas. A sabedoria está mais no ouvir do que no falar. Antes de aconselhar alguém, ore a Deus e peça para que o próprio Espírito Santo te dê sensibilidade para poder ouvir e entender aquela pessoa. Muitas vezes, quando alguém nos pede ajuda,
você se enche de versículos prontos, fórmulas prontas, chega lá e bombardeia a pessoa. Peça a Deus sensibilidade. Peça a Deus que Ele realmente te dê a habilidade para poder falar se necessário e ouvir quando for necessário. Quantas e quantas vezes, na verdade, a gente chega julgando como foi feito, condenando e dizendo até o que deveria ser feito. Mas às vezes a gente não para nem para poder ouvir aquele que realmente está sentindo aquela dor. O segundo aprendizado, a dor precisa de espaço para ser expressa. Sabe? Olha só. Jó 6, versículo 2, 3. Se tão somente pudessem pesar a minha aflição e pôr na balança a minha desgraça, veriam que o seu peso é maior que toda a areia dos mares. Por isso as minhas palavras são tão impetuosas. Aí o versículo 26. Vocês pretendem corrigir o que digo e tratar como vento as palavras de um homem desesperado? Gente, a pessoa que está sofrendo, que está sentindo dor, ela precisa expressar a dor dela. Dê ouvido, dê atenção. Aprenda a chorar com os que choram. Na hora que a pessoa está sofrendo, sabe? Muitas vezes a gente chega e a gente quer bombardear. Jó não quer explicação, ele quer ser ouvido. Ele ficou 7 dias quietinho. Jó, ele queria ser ouvido. Ele está em luto. Jó, ele não... E isso é muito legal. Por isso que eu fiz questão de ir lá no capítulo 42 com vocês, porque Jó, ele não blasfema, ele desabafa. Aonde a gente consegue essa confirmação? Porque o próprio Deus vai falar para os outros, vocês não falaram de mim como Jó falou. E aí a gente vê que, na verdade, em nenhum momento Jó blasfema. Na verdade, ele desabafa, ele fala do que está sentindo. A dor precisa ser acolhida, não corrigida. Gente, se for necessário, corrija depois. No momento da dor, a pessoa precisa ser acolhida. Ela precisa se sentir amada. Ela precisa se sentir protegida. E sabe por que Deus traz palavras assim, sabe, para nós, e eu trago isso para a minha vida? É porque a todo tempo está chegando pessoas na igreja e essas pessoas estão feridas, essas pessoas estão machucadas. Sabe por que eu posso falar isso? Porque eu cheguei aqui assim. Vocês têm consciência que nesse domingo estão chegando 48 pessoas para fazer parte dessa igreja? Gente, essas pessoas precisam ser ouvidas, essas pessoas precisam ser cuidadas. E eu louvo a Deus por essa ser uma característica especial dessa igreja. De vez em quando eu ainda brinco com o pastor Alisson, falo, poxa, a gente está se tornando especialista em cuidar em ovelha ferida, né? Palavras ditas na dor não devem ser julgadas com frieza. Deixa a pessoa falar, calma. Sabe, não julga. Espera ela falar, deixa ela expressar a dor dela. Aprenda a chorar com os que choram, até já disse isso, né? Dê espaço para que alguém expresse sua dor sem interrupções. Seja um ouvido de Deus. Entenda, meus queridos, tem hora que é olhar nos olhos e falar assim, pode falar. Eu estou aqui para te ouvir. Não vou te julgar. Não vou pressupor o que você deve fazer. Mas eu estou aqui para te ouvir. Fala. A amizade verdadeira se revela na adversidade. Esse é o terceiro aprendizado que eu vejo aqui, sabe? Jó 6, 14, 16 diz o seguinte: um homem desesperado deve receber a compaixão de seus amigos, muito embora ele tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Mas meus irmãos enganaram-me como um riacho temporário, como riachos que transbordam, quando o degelo os torna turvos e a neve que se derrete e o faz encher. Quando a gente olha aqui, a gente fica assim, poxa, o que tem a ver riacho aqui, né?
a gente acaba ficando um pouquinho... Né? O que tem a ver? Na verdade, ele está dizendo o seguinte, olha só, quando está tudo bem, o rio está cheio, eles estão comigo. Né? Agora, quando vem o sol, vem o calor, vem a dificuldade, me enganam, não estão mais aqui. Só estão aqui no momento que está tudo bem. Na hora que estava tudo bem, com o Jó, estava todo mundo ali. Agora que ficou, cadê vocês? Cadê vocês para me consolarem, para me ouvir, para cuidar de mim? Né? Então, ó, Jó se sente traído pelos amigos. Ele esperava consolo e recebeu julgamento. E aí aqui explica um pouquinho, né, do que eu já falei sobre o rio. Então, a amizade verdadeira ela é leal, mesmo quando a gente não entende. Mesmo quando você acha que a pessoa está errada, você precisa estar lá. Porque você hoje representa a Cristo. Quem tem a palavra que cura? Ela está com quem? Com a gente. É você que tem que estar lá. Sabe? Estar presente é mais importante do que ter respostas. Quem já sentiu isso, gente? Às vezes você tem alguém do seu lado e ele está só do seu lado. Você fala assim, puxa, a vida está doendo, mas que bom que você está aqui. Tem hora que estar presente é mais importante do que ter resposta. A ausência emocional fere tanto quanto palavras duras. Chorar com os que choram é saber sentir a dor do outro. É realmente sentir o que ele está sentindo. Não dá para a pessoa estar falando com você que o mundo dela está caído e você olhando no WhatsApp. Não dá para a pessoa estar falando para você que o mundo dela está caindo. E aí chega no final da conversa e você fala assim, mas eu acho que o Flamengo vai perder dessa vez. Não dá. É preciso estar presente de forma real. E aí, você tem sido um amigo constante ou um riacho enganador? Essa é uma pergunta que fica para nós. Se aproxime ou se reaproxime de alguém que você deixou, né, de apoiar. Se você está longe, chega perto. Porque quando Deus nos chamou, Ele nos chamou para fazer parte de um corpo, nos chamou para viver em comunhão, nos chamou para sermos um. E aí, para a gente terminar, a gente vai aprendendo com os nossos discipuladores, né? E aí o meu discipulador, de vez em quando, ele faz isso. E aí eu vou imitar ele aqui agora, só que eu fiz na ordem inversa. Eu fiz também uma lição bônus, né? Ele fala assim, tem uma lição bônus aqui, pega aí. Só que a minha lição bônus eu deixei para o final. Por que eu deixei para o final, gente? Qual é a lição bônus? Porque essa não está ligada a como você vai agir com o outro. É uma certeza que a gente precisa sair com ela daqui hoje. Deus aguenta as nossas perguntas e as nossas emoções. Não tenha medo de falar com Deus que está doendo. Olha só. Jó 7, 17 a 20 diz assim, o que é o homem para que lhes dê importância e atenção? Para que os examine a cada manhã e os prove a cada instante? Nunca desviará de mim o teu olhar? Nunca me deixará sós? Nem por um instante? Se pequei, que mal te causei? Ó tu que vigia os homens, por que me tornaste teu alvo? Acaso tornei-me um fardo para ti? Por que não perdoas minhas ofensas e apaga os meus pecados? Pois logo me deitarei no pó, e tu me procurarás, mas eu já não existirei. Jó aqui rasga o coração e fala com Deus o que ele está sentindo. Queridos, olha que lindo. Jó questiona com coragem. Ele não entende, mas ele não abandona a sua fé. Se Jó tivesse abandonado a sua fé, ele não questionaria o porquê. Ele não abandona a sua fé. Jó, na verdade, ele está mostrando com coragem que está doendo e sabendo que Deus está no controle.
ele fala com Deus. Jó aqui, ele fala com Deus. Ele não fala sobre Deus. Ele não está reclamando com os amigos do que Deus está fazendo. Ele não está fazendo isso. Ele está dizendo, Deus, eu sei que o Senhor está fazendo, mas está doendo. Por que está doendo? Por que não pode parar de doer? Isso mostra intimidade, não rebeldia. É diferente. Deus prefere um coração sincero a uma religiosidade fingida. Podemos levar nossas dúvidas e nossas dores até Ele. Devemos colocar os nossos anseios e as nossas dificuldades aos pés da cruz. Não é isso que a palavra nos ensina? Então, tudo que está doendo, tudo que está machucando, tudo que está nos deixando aflito, a gente precisa e deve colocar diante do Senhor. Porque o nosso Deus aguenta as nossas emoções. A fé verdadeira não é ausência de perguntas. Jó pergunta. A fé não é ausência de perguntas, mas a confiança que mesmo sem a resposta, Ele continua sendo Deus. Joia, queridos. Não acabei tão tarde não, tá? Espero que essa palavra ela tenha feito tanto sentido para vocês quanto ela fez para mim. Eu preciso ir atrás daqueles que eu deixei, preciso aprender a ouvir, preciso aprender a falar somente na hora que é necessário, porque tem hora que as palavras elas vão ferir. E a gente não está aqui para ferir ninguém. Na verdade, hoje, nós somos instrumentos de Deus para que as pessoas sejam curadas. Lembre disso todas as vezes que alguém te procurar para chorar. Você está ali para representar Cristo e para que aquela pessoa realmente se sinta amada e cuidada por Ele. Amém, queridos? Dá vontade de perguntar assim, alguma dúvida? Mas hoje não tem não, né? Vamos deixar para domingo de manhã. Queridos, foi um prazer poder estar trazendo essa reflexão para vocês e realmente de coração espero que Deus tenha falado no coração de vocês. Vamos nos colocar de pé para a gente orar? Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, Tu és santo, Tu és perfeito, Tu és maravilhoso. E nós queremos, Senhor Deus, Te agradecer porque o Senhor nos ensina, Senhor Deus, através da Tua palavra, como na verdade nós devemos tratar aqueles que estão sofrendo. Nos auxilia, Senhor Deus, através do Teu Santo Espírito, Senhor Deus, a fazer da forma correta, Pai. Senhor, não nos deixe, Senhor Deus, machucar as pessoas, Senhor. Pois o Senhor se importava com todos. O Senhor ouvia todos. Enquanto o Senhor caminhou sobre essa terra, o Senhor dava sempre atenção para aqueles que estavam aflitos e precisavam, Senhor Deus, de cuidado. Nos ajude a ser assim, Senhor. Senhor, nos momentos onde devemos nos calar, nos ajude. Mas também nos dê as palavras corretas e mansas e verdadeiras para tratar, Senhor Deus, as dores sem ferir ainda mais as pessoas, Pai. Nos ajude, Senhor Deus, a realmente viver, Senhor Deus, esse cuidado uns com os outros. Que as nossas palavras não venham ferir as pessoas, porque que da nossa boca saia, Senhor Deus, aquilo que o Senhor quiser falar. Saia, Senhor Deus, aquilo que o Senhor quiser mostrar para as pessoas, não o que o nosso coração, que a nossa mente, que a nossa, Senhor Deus, sabedoria falha queira fazer, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade. Obrigado pelos meus irmãos que aqui estão. Cuida de nós no decorrer da noite. Nos leva em paz para a nossa casa. E que o amor de Deus, o Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e que a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja com todas as igrejas espalhadas pela face da terra, mas de uma forma muito especial, com essa que tem aprendido a viver o Teu amor. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.
Bem, queridos, vão em paz aí, tenham uma boa noite.